Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h31. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Opa, caiu tudo, volta. Como vocês podem ver, eu estou meio detonado, né? Eu hoje estou Já fiz celebração da palavra. Oi, Isabel, filha querida, boa noite, paz e bem. Já fiz celebração da palavra. Já corri para lá e para cá. Já voltei para cá para fazer a live. Amanhã, de manhã cedo, eu vou lá na igreja. Da igreja eu vou para a capela, para a comunidade de Santa Luzia, ali na Júlio Ottoni. Terminou a celebração da Júlio Ottoni, eu vou fazer um batismo lá na Rocinha. Mole. Né? Só na correria. Chegou mais alguém? Quem foi que chegou aqui? Eu fiz. Ô, Leitão, boa noite, paz e bem. Como é que você tá, rapaz? Estamos nós aí, né? Então hoje um dia cheio de atividade, amanhã mais atividade ainda, né? Que correria, paizão. Menina, você não sabe da missa metade. Cheguei eu lá na capela de Nossa Senhora Aparecida, tranquilão. 40 minutos de antecedência, minha esposa olha assim. Mozão, a luz do sacrário está apagada. Não tem comunhão na capela. Saí correndo, fui lá na igreja de novo, pegar a comunhão, voltar para a celebração. Terminou a celebração, pessoal. Não estou de gozação, não. Terminou a celebração, tem 13 minutos. Né? Vim correndo para cá para fazer a live. Né? Mas sabe, eu não vejo nada demais, não. A gente não pode deixar as coisas de ficarem perturbando a gente. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser inconsequente, não. Não sou defensor de Poliana. Tá tudo lindo, maravilhoso. Não. Mas também a gente não pode se desesperar, né? A gente vai fazer a reflexão. Daqui a pouco eu vou fazer a leitura. Mas eu preciso dizer para vocês que eu estou lendo o texto da Dilexi T, Eu Te Amei, que é a exortação apostólica do Papa Leão. E sabe, eu estou muito impressionado, é um texto muito bonito, muito denso. Tem muita coisa falada nele. Né? E a minha impressão é que as pessoas estão lendo esse texto como se estivesse lendo um romance. Aliás, tem algumas pessoas que leram, que sinceramente eu duvido que tenham lido. No dia que ela saiu, teve uma pessoa que soltou um vídeo de 3 minutos falando. Eu resumi a exortação em 3 minutos de vídeo. Eu falo 10 minutos de um número, 20 minutos de um número, de um parágrafo da exortação. Tanta coisa que tem lá, tanta profundidade. Né? Inclusive, tem coisas que eu já estou usando na minha reflexão de hoje. De tão marcante que são. Mas está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus
e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vivia à procura do juiz pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus, eu não respeito homem algum. Mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda encontrará a fé sobre a terra? Palavra da salvação. Essa parábola de hoje, essa passagem é muito conhecida. E eu acho que a reflexão dela quase sempre é infantil. Quase sempre é uma reflexão bobinha. Tenho certeza que vocês vão ouvir pessoas falando assim: tá vendo? Reza muito. Porque se você rezar muito, você vai conseguir. Quem sou eu para dizer que não adianta rezar? Ou que rezar não faz sentido? Mas essa reflexão vai muito além disso. Oi, mozinho. Boa noite, paz e bem. Mozinho estava na correria comigo. Agora deve estar lá no quarto. Ela já ouviu a homilia lá, vai ouvir a homilia aqui. Espero que seja diferente, né, mozinho? Sabe? Quem disser que não é para rezar é burro, é bobo. Quem disser também que é só rezar que resolve, também é burro, também é bobo. Na verdade, uma vez me perguntaram, foi um jovem que me perguntou: paizão, Deus é perfeito e justo e perfeitamente justo, não é? É. Então toda a ação dele é essencialmente perfeita e justa. Aí eu já comecei a ficar nervoso, porque eu senti que ele estava preparando uma pergunta elaborada. Então de que me adianta rezar? Porque se a minha oração muda a ação do Senhor, é porque o Senhor não tinha tomado uma decisão perfeita e justa. Mas a decisão dele é perfeita e justa, e que, portanto, eu vou rezar e não vai fazer diferença nenhuma, porque se tiver que acontecer, essa decisão já está tomada por Deus. Eu olhei para ele e falei assim: sua dúvida é totalmente certa, legítima, inclusive São Tomás de Aquino, Santo Agostinho e São João Damasceno já escreveram sobre isso. Então, você está certo na sua questão. São Tomás de Aquino resume isso de uma forma muito simples: a decisão perfeitamente justa pode ser que Deus espere a sua oração para que ele haja. Já pensou nisso? Mas eu, Bernardo, tenho uma outra visão. A oração
é uma prova de confiança. Por exemplo, quem me conhece sabe que eu nado muito bem. Eu sei nadar muito bem. Eu sei nadar em piscina, sei nadar em rio, sei nadar em mar, eu nado muito bem. Eu, inclusive, já resgatei pessoas afogadas. Mas, se eu, por exemplo, hoje, for mergulhar no mar para resgatar uma pessoa afogada, eu vou levar uma boia. Se eu for pular no mar bravio, por algum motivo, eu vou levar uma boia. Bernardo, mas você não precisa. Eu sei. Eu sei. Mas a boia está lá. Está lá porque se eu precisar, ela vai me ajudar. E sabe, eu achei muito interessante quando aqui no Evangelho fala assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele. Sabe, eu tenho feito durante todo esse ano a live O Clamor da Terra e o Clamor dos Pobres. E não é o clamor, o grito daqueles que precisam. Não é o grito desesperado daquele que precisa, não é isso o clamor. O clamor que um pai ou uma mãe levantam frente ao filho doente, ao filho morrendo. O clamor de uma filha, de um filho por um pai ou uma mãe, de um irmão, de uma irmã. Não é esse o clamor do faminto, do sedento, do desesperado, do sem-teto, da mulher ameaçada, do negro humilhado, do indígena em risco. É o clamor. E aí eu vou aqui para a primeira leitura. Porque na primeira leitura nós temos uma situação terrível. O povo havia acabado de sair do Egito. Era um povo escravo. O povo escravo não tem nenhum preparo militar. O povo escravo não tem armas. O povo escravo tem muito pouca coisa. Estava atravessando um deserto. Tinham fome, tinham sede, estavam cansados. E contra eles avançam um grupo de nômades guerreiros. Eles não fazem isso por maldade. Eles atacam porque esse grupo está invadindo o território deles. E antes que a gente critique levianamente as pessoas, quantos de nós reagiríamos de forma violenta? Quantos de nós, quando um mendigo entra na igreja, na capela, no templo, nós não gostamos? Nós olhamos, ih, meu Deus do céu, ele vai pedir esmola aí dentro da igreja. Fulano, vai lá, tira ele, tira ele. Não é assim? Eu estou mentindo? Ah, Bernardo, eu não faço isso. Tudo bem, eu também não, mas vai dizer que na sua comunidade de fé isso não acontece. Claro que acontece. Não adianta a gente negar a realidade. Isso acontece. E aí, eu fico pensando. O que eles iam fazer? Os homens mais jovens, mais fortes, poderiam correr, fugir. Mas e os velhos, as crianças, as mulheres que estavam no acampamento? Que sorte eles teriam? Era necessário, naquele momento, travar um combate.
Sabe, pessoal, eu acho que a violência nunca deve ser buscada. Eu acho que a violência nunca deve ser o nosso objetivo, o nosso caminho, o nosso pensar. Mas naquela hora, naquele momento, era necessário que aqueles homens ouvissem o clamor, né? Ô Paloma, boa noite, paz e bem. Ouvissem o clamor, ouvissem as pessoas em desespero, certas da sua morte. E era necessário que eles avançassem, nem que fosse para dar tempo aos indefesos. Nem que fosse para permitir alguma possibilidade de sobrevivência aos indefesos. Bernardo, mas o que você está falando é uma loucura. Sim. Às vezes, o amor é loucura. Às vezes, você se colocar na posição da outra pessoa, ter compaixão e se dedicar a outra pessoa, é um ato de absoluta loucura, de total subversão. Mas aquelas pessoas sabiam com quem estavam lidando. Porque Deus já havia dito a Moisés: eu vi o sofrimento. Não, eu vi a opressão do meu povo. Eu ouvi o seu clamor. Eu desci para ver o sofrimento dele e vim libertá-lo. Eles sabem que Deus está com eles. Eles sabem que Deus ama os fracos, os pobres, os indefesos, os miseráveis. Ele ama os rejeitados. Ah, Bernardo, eu não sou pobre, eu não sou fraco, eu não sou indefeso. Quer dizer que Deus não me ama. Sabe, o Papa Leão, ele fala justo sobre isso. Que a opção preferencial pelos pobres nos liberta. Porque nós não só mudamos a igreja, como mudamos nós mesmos. Nós deixamos de ser autorreferenciados. Ou seja, Deus ama o pobre. Eu não sou pobre. Eu não tenho problema com isso. Porque se o meu irmão pobre, se a minha irmã pobre for amada por Deus, eu devo ficar feliz. Se os meus irmãos desprotegidos, fracos, oprimidos, são amados e libertos por Deus, eu devo ficar alegre com isso. Eu não devo me preocupar se Deus me ama. Eu devo confiar. E basta isso. Como confiou Josué e saiu para enfrentar os amalequitas. Como confiou Moisés e saiu para rezar, pedindo a Deus que apoiasse Josué e seus homens. E quando Moisés, por ser já um homem velho, cansado, com suas forças acabando, começou a ter seus braços fraquejando, sua dificuldade de ficar em pé. Arão e Ur vieram ao seu encontro e o socorreram. Eu hoje perguntei quem ganhou essa batalha. Foi Deus? Não, porque ele não estava lá. Não foi Josué, não foi Moisés, não foi Arão, não foi Ur, não foi o povo do acampamento. Foi a comunidade de fé que se manteve firme, inabalável. Não, eles não ignoravam o sofrimento, eles não ignoravam o risco, eles tinham medo, eles tinham pavor, eles tinham pânico. Mas eles estavam firmes.
Eles confiavam que o Senhor não os faltaria, que o Senhor ouviria o grito deles e viria ao encontro. Como confiou Timóteo? Paulo fala para ele: permanece firme na fé. Usa a palavra, porque a palavra é inspirada por Deus. Mas ela é inspirada por Deus para produzir justiça e bem para todas as pessoas. A palavra de Deus não é para o seu prazer, a sua salvação, o seu deleite, o seu aprimoramento. Não. A palavra de Deus é para nós, para que nós tenhamos o bem comum e a justiça. A palavra de Deus é o que animou o povo hebreu na batalha contra os amalequitas. Não animou a um, a outro ou a outro, animou a toda aquela população. Porque a palavra de Deus não é para uma pessoa, é para toda a humanidade e até para toda a criação. Porque se eu e você seguirmos a palavra de Deus, nós iremos cuidar também da criação. E eu volto agora para finalizar a parábola. Porque eu tenho um juiz perverso que não ama a Deus. Ele não teme ao Senhor. É um juiz brutal, poderoso, porque não teme homem algum. Do outro lado, uma pobre viúva, uma pessoa sem nenhuma expressão social. E me vem agora na cabeça o resto de Israel. Aquela porção pobre, insignificante, desprovida de razão ou papel social, que age no mundo, que agiu e agirá, firmes na fé, mantendo a posição, porque confiam no Senhor. Querem ajudar no plano da salvação e na construção do reino dos céus. Eles não sabem como, mas eles sabem que Deus está do lado deles. Eles sabem que Deus ouve o clamor deles e que no tempo oportuno serão respondidas as suas orações e os seus gritos. Mas não nos esqueçamos da pergunta do Senhor. Quando eu voltar, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Porque a fé não é apenas a oração. Se você rezar a vida inteira, você vai ser uma pessoa muito boa. Mas você fez sua parte da fé. A fé é também um compromisso. Se Deus ouve o clamor do pobre da terra, o clamor da mulher viúva, da pessoa preta, dos povos originários, da criação que sofre pela destruição causada pela ganância humana, por que você não pode ouvir? Bernardo, mas eu não sou Deus, mas você faz parte da Igreja de Cristo. Você é corpo místico de Cristo. E você deve agir como Cristo agia. Bernardo, mas eu não tenho força para isso. Acredito. Acredito. E vou dizer mais. Duvido que muitas pessoas tenham tanta força durante o tempo todo. Mas é para isso. Isso é um dos motivos que você reza. Reza para se conformar a Jesus.
Reza para se tornar igual a Jesus. Bernardo, eu não tenho coragem para isso. Reza para se conformar a Maria, a Antônio, a Oscar Romero, a Pier Giorgio Frassati, a Vicente de Paulo, a Martinho de Lima. Escolhe um santo, uma santa. Pensa no que essa pessoa fez de bom no mundo. Quanto essa pessoa se comprometeu com os fracos e oprimidos. E age. Não deixa de agir, porque a fé, ela se realiza no fruto. O que vai trazer o reino dos céus não é a oração. É o nosso fruto. É o nosso compromisso com a justiça. É a produção do bem comum. E eu sei que vai ser difícil esse caminho, mas ouve o conselho de Paulo a Timóteo, como é que é? Vou pegar aqui para eu não falar errado. Permanece firme naquilo que aprendeu e aceitastes como verdade. Tu sabes de quem o aprendestes. Palavra de amor, de carinho, de misericórdia, de perdão, de aceitação, de inclusão. Essa é a palavra do Senhor. Palavra que cura e liberta, que produz justiça e bem comum. Esse é o nosso caminho. Teremos dificuldades, sim, Deus está do nosso lado. Teremos momentos de desespero, clame ao Senhor e Ele te ouvirá. Mas permaneça firme na caminhada, até o dia que chegaremos na terra sem males. Amém? Olha, 8 horas, hoje eu falei pouquinho, né? Bom, essa foi a reflexão de hoje. Amanhã não tem live, amanhã vai ser um dia agitado, e aí não tem live. Segunda-feira tem live, terça-feira tem live. Quarta-feira não deve ter live, porque eu devo ir ao capela, não, à igreja de São João Paulo II, tá? Quinta tem live. Sexta não tem, sábado tem. Então a semana vai ser meio agitada. Vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Lucas Evangelista, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda-feira a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.